Mais uma vez, boa tarde. Quero também, mais uma vez, desejar as boas-vindas a todo mundo que veio para essa sessão solene. Dizer que é uma alegria para nós poder homenagear o movimento Igreja em Saída por tudo o que tem feito pela nossa cidade, por todo o acúmulo, a bagagem e toda essa trajetória que apresenta um horizonte de profunda transformação da realidade. A Igreja em Saída não leva esse nome à toa, né? Porque realmente é uma igreja em saída, e não só porque faz as missas no terceiro domingo de cada mês, em um lugar público, né? O Parque Rio Branco, algumas vezes aconteceu na Praça da Gentilândia, mas porque é uma igreja que a todo momento, e é um movimento que a todo momento está colocando como uma prioridade da sua movimentação na cidade, escolher aqueles e aquelas que estão vulnerabilizados, que estão à margem dos direitos e que a igreja deveria tomar como um público prioritário para a disputa, né, do cotidiano e para o fortalecimento da espiritualidade. Eu, estando aqui vereadora, a gente sempre tem uma defesa imensa de uma Câmara e de um Estado que represente o que a Constituição determina para o Brasil, que é o Estado laico. Mas eu tenho uma religião, eu sou católica. Durante muitos anos da minha vida eu fui catequista, dediquei acho que mais de 15 anos da minha vida à Igreja Católica. Comecei sendo catequista de pré-eucaristia, depois fui catequista de primeira comunhão, crisma, e quando eu me afastei mais da igreja, eu ainda estava como catequista de perseverança. Então, participei de todas as fases de catequese, né, da Igreja Católica, e lá eu conheci essa igreja que tem um compromisso com o Jesus histórico e também com esse Cristo que revolucionou o mundo. Um Cristo que eu encontrei a partir da ótica da liberdade, o Cristo libertador, que não criou ninguém para o sofrimento, mas para a liberdade. E essa liberdade, ela está completamente conectada com o desejo de vida plena. E essa vida plena, ela deveria vir primeiro para aqueles que sofrem mais. Sofrem a míngua, sofrem a margem, sofrem a exclusão, o esquecimento, a invisibilidade. Então, a igreja que eu conheci foi essa igreja, conectada com as comunidades eclesiais de base, com as pastorais sociais, e que foi a igreja que mudou a minha trajetória, que mudou a minha vida. E também, se estou aqui hoje, é graças a essa igreja que eu conheci. Tenho muito orgulho de, durante muitos anos da minha vida, ter dedicado a minha vida ao fortalecimento dessa igreja, né? E hoje Fortaleza experimenta a igreja em saída, quebrando fronteiras, quebrando paradigmas, indo além, né, das igrejas convencionais. E essa movimentação que nasce também no coração da Igreja Católica. Então eu quero, nesse dia, que é um dia de celebrar e festejar, parabenizar todas as lutas e os frutos também do movimento Igreja em Saída, que já são possíveis, né, de serem vistos, de serem reparados no cotidiano desse movimento que marca a história da nossa cidade e que marca também de maneira muito profunda a história da Igreja Católica, né? É importante dizer que o atual bispo da cidade também já celebrou, né, junto com o movimento Igreja em Saída, que vários padres, várias freiras, várias irmãs constroem esse movimento. É importante dizer também que o
movimento Igreja em Saída não faz só missas, né? Já seria muito, mas tem uma produção de formação humana ligada à espiritualidade muito profunda. Esse movimento está conectado em vários territórios, conectado a várias pastorais sociais e conectada à vida plena. Muita gente, né, inclusive que faz parte da igreja, fala de um reino dos céus, né? A gente está lutando pelo reino dos céus. Eu acho que a Igreja em Saída tem um papel fundamental em construir esse reino a partir do agora. É o reino do céu da vida plena que todo mundo está lutando para que ele seja concreto a partir daqui. Em movimento de acolhida, solidariedade, amor ao próximo, derrubando o juízo de valor sobre a vida das pessoas, inclusive as que compõem a igreja, pregando a paz, pregando que nós precisamos estar irmanados para a construção do reino dos céus a partir daqui. Esse reino de Deus que cabe em todas as pessoas, independente do que elas sejam, daquilo que elas defendam, elas também são filhos e filhas de Deus. E por isso precisam também estar no centro dessa prioridade, no centro dessa escuta. Então, é muito bom celebrar com o movimento Igreja em Saída. E aqui, né, para além da nossa mesa diretora que está tão bonita e representativa, nós também temos aqui o movimento ProPark, que tem sido aí a incubadora da Igreja em Saída, né? A Luísa e a Demi aqui, nessa movimentação para continuar também lutando por um Parque Rio Branco, né? Vivo, livre, que proteja as suas áreas ambientais, que cuide dessa casa comum, que é a casa que todos nós e todas nós habitamos, porque a gente não tem outra alternativa de planeta. O planeta que nós temos é esse, e a gente precisa preservar, e o movimento ProPark tem feito essa tarefa. A gente vê aqui as diversas pastorais que estão aqui representadas, né, como a pastoral do Povo da Rua, a Fernanda está aqui representando, nosso querido também Padre Lino, que é um dos cofundadores, né, do movimento Igreja em Saída e que tem um papel fundamental no fortalecimento dessa igreja que nós acreditamos, que vai além das fronteiras existenciais, né, que vai até a periferia e traz as pessoas para o centro e que, enfim, que a gente consiga avançar sempre nessa agenda de lembrar que todos nós deveríamos ser um só, né? Nessa luta por igualdade e nessa luta por unidade também, na luta pela paz, né? Para que se acabem as guerras e para que a gente consiga ter uma cidade onde os direitos são respeitados e o amor prevalece. Eu acho que o que mais falta na nossa sociedade é essa movimentação de solidariedade, de afeto e de amor para com o próximo. E quem é esse próximo? Né? A gente está cuidando do nosso próximo, a gente está olhando além do nosso umbigo e cuidando daqueles que a sociedade excluiu. E o movimento Igreja em Saída nos lembra todos os dias dessa importância, né, de ir além e apresentar esse Cristo libertador que nós conhecemos, que mudou as nossas vidas e que nós queremos que esse Cristo alcance muito mais pessoas para que a gente tenha esse reino fortalecido, esse reino de direitos. Então, parabéns ao movimento Igreja em Saída. Eu desejo muita força, muita perseverança, que o Espírito Santo continue iluminando toda a jornada do movimento Igreja em Saída, que Nossa Senhora, né, continue também abrindo caminhos, intercedendo por cada um de vocês que tem fortalecido tanto o movimento Igreja em Saída aqui na
na nossa cidade. Muito obrigada por tudo que vocês têm feito, muita força e contem conosco nessa trincheira de luta e também na trincheira da espiritualidade, viu? Vocês não têm ideia de como o movimento Igreja em Saída alcança muitas pessoas e que como a Igreja em Saída também é um farol de esperança concreta para aqueles que estavam com a fé enfraquecida, para aqueles que não se sentiam vistos pelos olhos da sociedade. Vocês dão luz às lutas dessas pessoas que são tão marginalizadas no nosso cotidiano, viu? Parabéns, vida longa ao movimento Igreja em Saída, que venham muitos e muitos mais anos para a gente celebrar a Igreja Libertadora. Parabéns.